Uma das queixas mais frequentes nos consultórios de psicologia é a da baixa autoestima. O problema com a autoestima, ele vai aparecer tanto assim nos consultórios, porque quando uma pessoa está com a autoestima afetada, tudo vai ficar afetado junto. Ou seja, a autoestima ela vai influenciar não só a forma como a pessoa se relaciona com ela mesma, como ela se vê, mas também a forma como ela se relaciona com os outros e com o mundo que vai se apresentando conforme ela vai vivendo. É que normalmente uma pessoa com baixa autoestima não se sente forte o suficiente para se pôr em jogo, sabe? Ela até se põe, mas ela acaba restringindo as possibilidades dela. Porque para tentar ser aceita, para se sentir validada, a pessoa acaba abrindo mão de se realizar como ela gostaria de ser, para ser o que os outros querem que ela seja. E isso é muito ruim, porque a curto, médio, longo prazo, isso acaba adoecendo. Não só o corpo, como a alma dela também. Tá, mas como é que faz para a gente trabalhar isso? Como que a fenomenologia poderia ajudar uma pessoa a resgatar a autoestima dela? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gisele e este é um canal de psicologia fenomenológica existencial feito para você ter argumentos aí para refletir sobre questões existenciais e para aplicar isso tudo, seja com você mesmo, seja com seu paciente na clínica. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Mi Casa é Sua Casa. Muita gente ainda acha que estar com a autoestima em dia é sobre se achar bonito num sentido estético. Se eu tô nos padrões, tá tudo bem, a autoestima tá ok. Mas, é claro, não é bem assim que a viola toca. A forma como a gente se olha no espelho e o que a gente enxerga vai muito além da forma que a gente tem. O que o espelho vai mostrar já é um reflexo de como a gente se sente. Eu já falei muito sobre isso lá nos episódios sobre autoestima no começo do canal. Mas, de uma forma assim mais geral, só para retomar, a ideia é a seguinte: se eu estou satisfeita com a vida que eu estou levando, se eu estou cumprindo os meus propósitos, é óbvio que eu vou me sentir melhor comigo mesma. E que apesar de uma celulitezinha aqui, uma gordurinha ali, eu vou ter estima por quem eu sou. Não tem uma frase da Clarice que diz: sentir-se bonita é um dos meios mais eficazes de ser bonita? Então, é sobre isso a autoestima. Sobre sentir-se bem consigo próprio e não é só sobre o espelho, sobre a balança, sobre aquela mancha na pele, tá? O fato de não se sentir bonito ou não se sentir adequado fisicamente acaba sendo um dos fatores que mais aparece, porque, claro, a cada dia que passa a gente está mais exposto a padrões que são feitos para deixar a gente insatisfeito com a nossa aparência e consumir, né? Sempre vai ter um negocinho aqui, outro ali, que vai incomodar na nossa aparência porque a gente não está atingindo o padrão, né? Mas a gente vai levando sem se abalar muito por isso e tudo bem. O problema é quando a pessoa acredita que esses padrões de beleza são absolutos, que não existe escolha, que ela tem que acatar e ponto final. A partir disso, então, ela passa a se submeter a esses padrões, começa a se restringir e vai adoecer, como eu já disse. Se a gente quiser falar de amor próprio, a gente precisa, antes de qualquer coisa, considerar que esses padrões de beleza fazem parte do jogo, que eles estão aí no mundo, tá? E que eles só vão afetar de verdade a autoestima de alguém que já está vulnerável, de alguém que já vem vindo se fragilizando por uma série de circunstâncias. Se você parar para pensar, no fundo, o padrão de beleza externo, né, ele tem muito pouco mesmo a ver com a percepção e o valor que a pessoa tem a respeito dela mesma. Ou seja,
Tem alguma coisa maior por trás dessa questão estética. Como uma pessoa pode ter autoestima se na percepção dela, a forma como ela está conduzindo a vida dela não está legal? Se ela não está satisfeita com a vida que ela está levando? Como que dá para dizer se ame para alguém que não se realiza? Então eu penso que para trabalhar a estima que cada um de nós traz aqui por nós mesmos, não vai dar para a gente ficar no raso. Não adianta nada só ficar trabalhando técnicas para melhorar a relação do paciente com o corpo dele, se antes disso a gente não fizer um percurso de aprofundamento no sentido que ele tem dado para a vida dele. Por isso que trabalhar a autoestima de um ponto de vista fenomenológico é quase que realizar uma jornada de autoconhecimento, ou em bom fenomenologuês, né, é o creme de la creme do desvelamento do Dasein. Porque a autoestima, esse valor que a gente dá para nós mesmos, é um item de série de uma coisa muito maior que cada um de nós traz aqui conosco e que aqui na Fenô a gente chama de cuidado, de Sorge. Sorge foi a palavra que o Heidegger encontrou para tentar explicar o que faz uma pessoa ser como ela é. Então, a gente entende o Sorge como sendo o cuidado que a pessoa tem por ela mesma e pelos projetos dela, né? Sorge é como ela se cuida e como ela cuida de quem ela quer ser, de como ela quer viver. Todo mundo carrega consigo o seu Sorge. Todo mundo, de uma forma ou de outra, cuida de si mesmo e se mantém vivo. Mesmo que às vezes, né, de uma forma muito malemar, cada um tem o seu jeito próprio de cuidar e de acordar e viver. Tem gente que passa a vida inteira tentando ignorar ou tentando fugir do que ela quer de verdade e vai vivendo em função de ser o que os outros querem que ela seja, né? Tem bastante gente que passa a vida, e eu sei, tentando se adequar ao modo de ser que os outros desejam para ela. Ou seja, o desejo dela é sempre inferior ao do outro, né? Essa é uma forma de cuidado, é uma forma de levar a vida, mas é um modo de cuidar de si inautêntico, impróprio. Já uma pessoa está se cuidando de uma forma saudável quando ela vai vivendo para se tornar aquilo que ela quer ser, num sentido de realizar-se, de realizar o seu poder ser, né? Ela é com os outros, ela não vive para os outros. Um modo de cuidado autêntico seria quando a pessoa consegue andar sobre os próprios pés em função daquilo que ela acredita. Ela não anda apoiada, justificando que ela é assim por causa do fulano, por causa do diagnóstico, ou porque ela é o reflexo do que fizeram com ela na infância, como seria o caso de quem tem um cuidado inautêntico, né? E para mim, a autoestima saudável está completamente relacionada a esse sorge autêntico, né? A esse cuidado de si, cada vez mais de si mesmo. Eu gosto de pensar o sorge como se ele fosse um gerador de autoestima, que tem duas chaves, tipo liga e desliga. De um lado, a chave do desliga, que é a do cuidado impróprio, que é a que faz com que a gente se esqueça de nós mesmos e faz com que a gente seja para os outros. Do outro lado, a chave do liga, do cuidado autêntico, do cuidado apropriado de si, onde a autoestima fica num nível legal e a pessoa é com os outros e não para eles. Cada um de nós vem já capacitado para escolher que chave vai ligar. Só que muitas pessoas nem sabem disso, que elas podem escolher em que modo de cuidado elas podem viver. E para trabalhar essa questão de autenticidade e entrar nessa roda de poder ser si mesmo e se amar, se respeitar, como é que faz, né? Eu costumo seguir por um caminho que tem dois vieses e que vão acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro é o do resgate do Dasein via temporalidade.
Para trabalhar isso, eu gosto de ilustrar usando a sankofa, que se você me acompanha já sabe que é uma imagem que eu gosto mesmo de usar. A sankofa é uma figura da sabedoria africana que está voltada para frente, para o futuro, com os pés fincados no chão no presente, mas que mexe lá no passado para tirar dali um ovinho. A sankofa vai me ajudar a tentar ajudar a pessoa a fincar o pé dela no presente, para olhar com muita clareza e com muita consciência o que ela está vivendo nesse momento, para então a gente fazer o movimento de ir até o passado e tirar dali alguma sabedoria para que ela possa fazer o que precisa ser feito para viver o futuro que ela considera mais digno de ser vivido. E aí, quando entra a questão do futuro, a gente entra então na segunda etapa, que é a do projeto, a do redestinar-se. Como eu já disse, um design autêntico, aqui do nosso ponto de vista, é aquela pessoa que se movimenta para tentar ao máximo ser ela mesma e para realizar o seu poder ser, né, mais próprio, mais seu. Ok. Para que isso aconteça, ela precisa ter um projeto de si para si mesma, ou no mínimo ter uma ideia vaga de quem ela quer se tornar, para que ela possa então se destinar. É muito importante essa questão do projeto, principalmente quando a gente está trabalhando com autoestima. Como ou o que ela quer ser, não me importa. Me importa é que a pessoa tenha tido condições de escolher ser assim, de uma forma consciente, né? A partir de um campo de possibilidades amplo e não restrito ao que os outros querem. Depois disso, o que se espera é que a pessoa ligue a chavinha do cuidado, né? Se responsabilize pelas escolhas que ela fez e se movimente no sentido de realizar aquilo que ela escolheu. E, de fato, esse é mesmo um modo bem interessante de escolher viver, né? Que é, vou viver a minha própria vida fazendo aquilo que eu acredito que esteja correto. E aí vai ter como não se amar, sendo assim? Então, falar sobre autoestima é, antes de qualquer coisa, encontrar o design que está ali escondidinho e ajudar esse design a resgatar todo o potencial que ele carrega. E para terminar, eu vou usar as palavras da Clarice Lispector como sendo minhas, porque ela está explicando tão bem que eu não consegui encontrar palavras melhores. Não vou lhe dizer o que você deve fazer para melhorar de aparência. Não tenho a pretensão de ensinar peixe a nadar. E só uma coisa que você não sabe, que você sabe nadar. Quero dizer, se você tiver confiança em você mesma, descobrirá que sabe muito mais do que pensa. Mas, de qualquer modo, estarei aqui para ajudar você a não se esquecer que sabe. É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau!